Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Luiz de Souza, professor de Física. Hoje, nesta aula, nós vamos trabalhar campo elétrico de cargas pontiformes, de corpos pontuais chamados pontiformes, devido ao seu tamanho ser muito pequeno em relação às dimensões que a gente vai analisar os efeitos físicos, ok? Aqui ao meu lado, o Ronaldo, o intérprete que vai me ajudar a apresentar a aula para vocês, tudo bem? Então é o seguinte, gente, quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, nós vamos interpretar, eu vou introduzir a ideia de campo elétrico para vocês, uma ideia do século XIX, que começou com os trabalhos de Faraday e foi ampliado pelos trabalhos de James Clerk Maxwell, ok? No final do século XIX e início do século XX, certo? Apresentar a forma e as propriedades do campo da carga pontiforme. Nós só vamos focar a carga pontiforme porque as equações são mais simples, para o ensino médio é o suficiente, no fundo, corpos extensos podem, muitas vezes, ser interpretados como corpos pontuais, tá? Então, é o suficiente para o ensino médio. E mostrar alguns exemplos de problemas que envolvem o comportamento do campo elétrico, ok? Vamos lá, então? Então é o seguinte, olha, você já sabe, né, que o campo elétrico é um meio físico de interação, de troca de forças entre dois corpos carregados eletricamente, ok? Então o corpo, aqui no caso eu tenho dois corpos pontuais com cargas elétricas positivas e ocorre repulsão entre eles. E tenho aqui dois corpos com cargas opostas que ocorre atração entre eles, conexão das linhas de campo, tá ok? Agora presta bem atenção, sempre ocorre contato entre esses campos não há troca de força à distância. Tá? Os físicos normalmente não creem muito na ideia de que possa haver força à distância. Todas as forças apresentadas até o momento são forças de contato, forças de campos. Tá? Então não faz sentido falar em força à distância na física. Tá? Agora veja só, o campo, quando ocorre uma interação, ocorre uma deformação do campo. Tá? Então esse campo elétrico, magnético ou outros tipos de campo vão deformar quando ocorre interação elétrica, troca de forças entre eles. Bom, aqui está o Faraday, tá? E aqui nós temos então a ideia de campo inspirado em Faraday. O campo de uma carga elétrica pontual, do corpo pontual, tá? Que a gente considera assim, faz uma bolinha, mas na verdade é um ponto, tá? O corpo pontual é um ponto. Não interessa as dimensões dele. É um campo esférico, tá? E Maxwell, quando foi interpretar os trabalhos do Faraday, conseguiu bolar um formalismo matemático em que você imagina, e na verdade é uma construção abstrata, é complicado mesmo fazer isso, tá? Você tem que imaginar uma esfera ao redor desse corpo pontual, em que as linhas de campo, que são divergentes da carga positiva, né, atravessam essa esfera, atravessam a superfície dessa esfera. E essas linhas atravessando a superfície da esfera, Maxwell chamou de fluxo de campo elétrico, tá? E o campo elétrico, o fluxo de campo elétrico, ele é proporcional, tá? Ou melhor, podemos dizer assim que a carga elétrica, ela é proporcional diretamente ao fluxo de campo. Quanto mais linhas de campo atravessam a superfície aqui da esfera, né, mais intenso é a carga elétrica que está no interior dessa superfície gaussiana, né, da lei de Gauss elétrica, ok? Essa superfície gaussiana é o nome que se leva a essa superfície imaginária de Maxwell que as linhas de campo atravessam. Tudo bem? E nós sabemos o seguinte, que a intensidade da carga elétrica é proporcional ao fluxo de campo, e o fluxo de campo ele é proporcional ao número de linhas de campo que atravessam uma área, ok? Quanto menos linhas de campo atravessa uma área, ou melhor, quando aumenta a superfície, aumenta a área, menor vai ficando o fluxo de campo, menor vai ficando a carga elétrica no seu interior, ok? Bom, gente, o campo, tá? O fluxo de campo é o campo elétrico vezes a área, mas não é qualquer campo elétrico, é o campo elétrico, as linhas de campo que atravessam a área perpendicularmente, ok? No caso da esfera, todas as linhas são perpendiculares, tá? Todas as linhas que atravessam a superfície são perpendiculares nos seus pontos, ok?
Bom, calculando então pela simetria da esfera, a área é 4πr², que é a área da esfera, da superfície esférica, e pela simetria, o fluxo total de campo que atravessa a esfera é o campo elétrico vezes 4πr², que é a área da superfície esférica, tá? Qualquer ponto que eu pegar aqui, o fluxo de campo vai ser o mesmo, ok? Na esfera devido à simetria. Bom, o que acontece então é que, substituindo os valores nas equações, nós temos o seguinte, que o campo elétrico é Q sobre 4πε0, já vou falar o que é o ε0, vezes o raio da esfera ao quadrado, né? E aí, esse númerozinho aqui, 1 sobre 4πε0, é na verdade o nosso K, que nós trabalhamos na lei de Coulomb, que é a constante eletrostática ou constante elétrica do meio em que as cargas estão interagindo, né? No meio em que o campo elétrico está se dissipando ou se espalhando no espaço, né? Então, esse K, no caso do vácuo, ε0 tem o valor de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs ao quadrado por Newton metro quadrado, e o K vai ter o valor, substituindo esse valor aqui, multiplicando por 4π, né? Π 3,14, multiplica aqui, calcule para você ver, vai dar o valor do K da constante elétrica do meio, que eu disse que eu ia comentar, né? Que é o seguinte, o K, o ε0 a gente chama de permissividade do meio elétrico, tá? Esse ε tende a aumentar quanto mais isolante o campo fica. Então o K tende a aumentar ao contrário do ε0, quanto mais condutor o meio fica. Então quanto mais condutor o meio fica, mais o fluxo de campo tende a atravessar aquele meio, né? É como se metais, aquela frase que o pessoal fala muito, o metal vai puxar o raio, né? É mais ou menos essa ideia, de que o campo elétrico ele é realmente puxado, sugado por metais, porque os metais têm um K mais alto, que é a constante que suga o campo elétrico flui melhor, ok? Apesar do termo aqui ser permissividade do meio, né? Na verdade é como se fosse posso dizer, como se fosse um bloqueio para a passagem do campo elétrico, tá? Bom, pontos importantes sobre o campo elétrico. Quanto maior o número de linhas de campo elétrico que atravessam uma área, ou seja, quanto mais linhas de campo partem de uma carga elétrica, tá? E atravessam a área ao redor dela, mais intenso é esse campo elétrico, que significa que tem mais densidade de linhas. Mais linhas atravessam a área de superfície por unidade de área, tá? O número de linhas que divergem da carga positiva ou convergem, no caso, entram na carga negativa, para a carga negativa é proporcional ao valor da carga. Então, quanto mais alto o valor da carga, mais linhas de campo vão entrar na carga ou vão sair da carga conforme o sinal dela. Certo? Bom, vamos fazer um problema prático para ver se você compreendeu bem essas ideias que o professor te passou aqui. Tá certo? Então, olha só. Voltando aqui. A figura abaixo mostra o esquema de dois corpos pontuais e suas linhas de campo elétrico. Tá certo? Qual deles tem o campo mais intenso, né? Então, olha aqui, você tem duas cargas elétricas, tá? E a pergunta é bem simples, qual delas é mais intensa em campo elétrico e em carga elétrica, né? Então, letra A, o corpo de carga elétrica negativa, e letra B, o corpo de carga elétrica positiva. Tempo para você pensar, já volto aqui para dar a resposta e explicar para vocês, ok? Até!
Ok, volta aqui pro tio. Então olha só, gente. Seguinte, observe as duas cargas. Qual delas está atravessando mais linhas de campo por superfície aqui? No caso, só fiz as linhas da superfície. É claro, é muito visível, né, que a primeira carga está atravessando mais linhas. Então a densidade de linhas aqui é muito maior na primeira. E a primeira carga, as linhas de campo estão convergindo, entrando na carga elétrica. Então essa carga elétrica é negativa, não é positiva como o colega da direita ali, tá? Então essa carga elétrica é negativa, então o corpo de carga elétrica negativa é a resposta desse problema. Tudo bem? Vamos então continuar. Bom, o campo elétrico então, né, deduzido da lei de Gauss, é o seguinte, que esse campo elétrico ele é esférico e tende a diminuir quanto mais longe você estiver da carga. E esse campo elétrico tem a mesma direção da linha que liga o ponto, que eu quero saber o campo, à carga elétrica, ao centro da carga elétrica. Então ela está na direção dessa linha reta que liga o ponto P à carga elétrica. Então aqui eu tenho o campo elétrico dessa carga no ponto P. Se eu distanciar o ponto P, o campo vai cair bastante, porque ele cai com o quadrado da distância. E se eu aproximar o ponto P, ele vai aumentar muito, tá? Então se eu aproximar, reduzir a distância R, eu vou ter um aumento de campo muito grande. Motivo pelo qual eu coloquei uma flecha maior aqui na contribuição da distância, quando ela cai, quando ela diminui, inversamente proporcional, com o aumento do campo. Quando ela cai, aumenta o campo, ele aumenta muito o campo, ok? Ao quadrado. Enquanto a carga elétrica contribui com o campo na mesma proporção. Se a carga dobrar, o campo dobra, se a carga triplicar, o campo triplica e assim vai, ok? Então olha só, tem um gráfico que mostra bem isso. Quando a carga elétrica dobra, o campo elétrico também dobra. Quando a carga elétrica triplica, o campo elétrico também triplica. Isso se você mantiver a distância constante. Então se você mantiver a distância entre a carga e o ponto de medida do campo elétrico constantes, você vai ter, então, se você mantiver essa distância constante, você vai ter um aumento do campo da mesma forma que você aumentar a carga. Ou uma redução do campo da mesma forma que você reduzir a carga. Ok? Então, olha só. Agora, e se for a distância? Se for a distância que você variar, mantendo a carga elétrica constante, se você aproximar aquele ponto P, né, da carga elétrica, o campo vai aumentar rapidamente no que nós chamamos de crescimento exponencial, tá? Vai crescer bastante. Agora veja só, se a distância é 4D, tá? E você faz ela cair para 2D, observe o seguinte, se a distância é 4D e cai pela metade de 2D, o campo não vai cair pela metade. Então veja só, o campo aqui é um campo bem menor do que E, tá? Mas 2D o campo aumenta bastante, vai para 4E, né? Então você consegue, 4E não, vai para um valor quase 4E. Vai para um valor 4 vezes maior, tá? Aqui é mais claro de ver. Você tem a distância D aqui, o campo vai ser 9E, tá? Se você dobrar a distância, tá? O campo vai para 4E, para um valor próximo de 4E. E se você colocar em 3E, o campo cai para E. Por quê? Você triplicou a distância, o triplo ao quadrado dá 9, o campo cai 9 vezes. 9E dividido por 9E, ok? Bom, vamos fazer um problema que aplica esses conhecimentos, tá? Além do cálculo do campo. Então, por favor, preste atenção no problema. Uma agulha eletrizada com carga elétrica Q positiva e muito baixa é usada como carga de prova para desenhar o campo elétrico de uma carga Q igual a menos 4 microcoulombs. Então, eu tenho uma carga Q aqui de menos 4 microcoulombs e uma agulha eletrizada, tá? Desculpa, tem uma carga Q e tem uma carga na ponta da agulha, Qzinho, que está eletrizada e que eu consigo mover essa agulha e medir o campo em cada posição. Aqui ela está na posição 2 centímetros. Aqui ela vai estar na posição 6 centímetros, porque eu tenho que contar os 2 daqui, mais o 4 daqui, beleza? E a pergunta é, quais são os módulos, direções e sentidos dos vetores do campo elétrico da carga Q nos pontos B e C? Vamos calcular então? Primeira coisa, né? Eu observo aqui que a distância é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Lembrando que centímetro é 10 elevado a menos 2, é centésimo de metro, 2 está na casa
menos 2 decimal. O 4 micro elevado é 10 elevado a menos 6, então eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 6, tá certo? E agora eu tenho a distância R e tenho a carga. Adiciono esses dois valores na carga e na distância para calcular o campo B. O campo B é K, 9 vezes 10 a nona, que você já conhece, Q, que é a carga elétrica que eu estou calculando, e RB, que é a distância entre o ponto B e a carga, que é 2 centímetros, transformados em potência 10. Colocando aqui, então, vou ter que fazer essa conta. 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. 9 vezes 4 dá 36. 10 a nona vezes 10 elevado a menos 6 dá 3, né? Ou você divide o 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 4, que foi o que eu fiz aqui. 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 4. Troco o sinal do 4 aqui porque fica reduzindo. Menos 6 menos 4 dá menos 6 mais 4, que dá menos 2. Menos 2 vezes 9 vezes 10 a nona, né? Essa é a minha resposta, porque eu cancelei 4 com 4 aqui embaixo. Dividi. E aí eu tenho que o campo é 9 vezes 10 a nona vezes 10 elevado a menos 2. Repete a base, soma os expoentes. 9 vezes 10 elevado a sétima newtons por coulomb. Ok? Gente, tem cálculo, né? Matemática básica aqui pega. Você tem que desenvolver um pouquinho para acompanhar as aulas de física, tá? Tá com dificuldade em potência 10? Dá uma revisada em potência 10. Tá com dificuldade em fazer contas com frações? Dá uma revisada em frações, ok? Então, continuando. Agora, se você calculou o campo para B, tá? Nós calculamos já. Não precisa fazer o cálculo agora para o ponto C. Não precisa fazer o cálculo novamente. Por quê? A carga elétrica aqui da agulha não vai mudar. E você vai mexer com a agulha, tá? Do ponto que está a carga aqui, ponto A, até o ponto C, como está na figura. Você vai levar do ponto B até o ponto C. Então você vai levar da distância 2 centímetros para a distância 6 centímetros. Ou seja, você vai triplicar a distância sem mexer na carga. Ora, se eu vou triplicar a distância sem mexer na carga, o campo elétrico vai tender a cair e vai cair com o quadrado do aumento da distância. Quadrado de 3, 9, o campo cai 9 vezes, tá certo? Ou seja, o campo de 9 vezes 10 elevado a sétima newtons por coulomb vai cair para 10 a sétima newtons por coulomb, porque eu divido por 9, que é o que a gente faz aqui, ó. Pega o campo, divide por 9, e nós vamos ter o campo igual a 10 elevado a sétima newtons por coulomb, porque 9 dividido por 9 vai dar 1, 10 elevado a sétima newtons por coulomb é o campo. Veja que o vetorzinho campo, que é para a direita, né? Porque a carga elétrica aqui é positiva, portanto atrai, a carga Qzinha é negativa. Então, a atração, aqui também ocorre atração, ok? Porque essa carga aqui é negativa, desculpa, a carga Q aqui é negativa, essa aqui é uma carga de prova positiva, ocorre atração nos dois. Então, campo para lá, aqui bem alto, aqui bem baixo, bem mais baixo, 9 vezes mais baixo, como mostra aqui o vetor, né? O campo vai ficando mais baixo, bem menor do que anterior. Tudo bem? Vamos fazer mais um problema para a gente praticar essas ideias, tá? Uma carga elétrica pontual desconhecida Q, então você não conhece o valor da carga Q, está fixa e uma carga Q igual a menos 1 microcoulomb foi colocada próxima a ela. Então você pegou uma carga Qzinho de prova e colocou próxima à carga Q. Medindo a força sentida por Q, obtém-se o gráfico abaixo. Qual é o módulo do campo elétrico da carga desconhecida na posição 1 milímetro? Então está aqui o gráfico, cuida com o gráfico, que o gráfico tem aqui a força elevada a 10 ao cubo, né? A ordem que não é 1, é 1 vezes 10 elevado ao cubo, é 1000. Aqui não é 0,75, é 0,75 vezes 10 ao cubo, que dá 750, né? E assim vai. E aqui tudo é milímetro, né? 1 vezes 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3 metro é mili, né? É milésimo de metro. Então 1 milímetro, 3 milímetros, 5 milímetros. E eu pergunto para vocês, qual é o valor da carga elétrica para 1 milímetro? Ok? Do campo elétrico para 1 milímetro. Tempo para você fazer, já volto para explicar.
Ok, pessoal, então olha só. Para você resolver de forma tranquila, você tem que entender que nos 3 milímetros aqui para 1 milímetro, a distância caiu 3 vezes. Então, o que você espera com o campo? Que o campo aumente, ou a força, no caso, aumente com o quadrado triplo, 9 vezes. Então, essa força tem que aumentar 9 vezes. Vamos ver então? Então, como a redução foi de 3 vezes na distância, ok? Reduziu para 1, a força tem que aumentar 9 vezes, como eu acabei de falar. Portanto, se você pegar o par de coordenadas 3 milímetros, força 0,25 vezes 10 ao cubo newtons. Então, a força que vai aumentar 9 vezes vai ficar 1 milímetro, para 3 milímetros, a força 0,25 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Para 1 milímetro, a força tem que aumentar, né, 9 vezes. Ó. Vai de F sobre 9 para F. Aumentou 9 vezes. 9 vezes 0,25, 2,25 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Então, temos que para 1 milímetro, a força é 2,25 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Ok? Agora, o que vai acontecer? Eu quero saber o campo elétrico. Ora, força é igual a carga vezes campo elétrico. Então, para eu saber, lembrando que a força sentida pela carga de prova vem do campo elétrico de fora que atua sobre ela. Colocando aqui então os dados que eu sei da força e da carga elétrica, que é 1 microcoulomb vezes 10 elevado a menos 6, 1 micro, vou ter então, dividindo aqui, 2,25 por 10 elevado a menos 6, e vou ter 2,25, repete a base e diminui os expoentes, vai dar 10 elevado a 9 newtons por coulomb. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Nós vimos como que o campo elétrico se comporta e praticamos alguns exercícios, né, aplicando o conceito de campo elétrico, a definição e como ele se comporta. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até logo.